Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos dar sequência a uma série de sermões que eu comecei no mês de maio, que tem como tema Família, o papel de cada um. Nós estamos falando sobre o papel de cada membro da família. E alguns papéis nós estamos falando em mais de um sermão, porque há muitos desdobramentos, por assim dizer, nesta responsabilidade que nós temos, o papel do homem, da mulher, do marido, da esposa, dos pais, dos filhos. E hoje eu continuo o sermão de um domingo que preguei de 15 dias atrás, quando falamos sobre a disciplina, como a disciplina é fundamental e como ela deve ser exercida pelos pais em relação aos seus filhos. O tema da mensagem de hoje é Eduque o seu filho. Eduque o seu filho. Eu começo dizendo que não existe uma fórmula mágica para que você seja bem-sucedido na educação do seu filho. Ou seja, olha, se você fizer isso à risca, com certeza seu filho vai sair do jeito que você gostaria. Vai ser aquela pessoa que você gostaria. Porque, na verdade, existem muitos fatores que interferem nesse processo de formação de uma pessoa. Você não está sozinho com seu filho, isolado numa ilha, e ele recebe apenas de vocês dois, você e seu esposo, você e sua esposa, a influência para ele ser quem é. O filho tem o seu temperamento próprio, por isso que dois filhos às vezes escolhem caminhos tão diferentes. Existe uma influência cada vez maior de fatores externos, porque nossos filhos, mais do que no passado, hoje eles vão muito cedo para as creches, para as escolas, e ali eles têm também uma influência em sua formação. Existe a mídia. Hoje, mais do que nunca, as crianças têm acesso a muito mais informação, a criança e o adolescente, e é difícil você controlar tudo isso. A escola nem sempre é nossa parceira mais na educação dos filhos, no sentido de ensinarem os mesmos valores que nós ensinamos. Existe também o papel da igreja, seus filhos estão na igreja, e dependendo da igreja, esse tipo de influência pode ser maravilhoso, mas dependendo da teologia da igreja, da maneira como eles tratam as crianças, essa criança pode seguir numa ou noutra direção em relação a seguir a Jesus e a participar de uma igreja. Mas apesar de todos esses fatores que interferem na educação do seu filho, da sua filha, você que é pai, mãe de uma criança, de um adolescente, você sabe muito bem que Deus concedeu a você a grande responsabilidade, o grande privilégio de ser alguém que é extremamente importante na vida dos seus filhos, nesse tempo de formação dos seus valores, desse tempo de formação da sua cosmovisão e na percepção que esse filho tem de si mesmo. Mesmo tendo tão grande responsabilidade, eu devo desde já fazer um alerta que considero importante. Se o seu filho não está sendo aquilo que você gostaria que ele fosse, qualquer que seja a sua idade, não significa que você está fracassando. Porque existe sempre um espaço para decisão individual, para a maneira como o seu filho reage àquilo que você procura passar para ele. Faça uma autocrítica, sim, mas não coloque sobre os seus ombros o peso de toda a responsabilidade. Porque, inclusive, uma coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos e entender que a vida é assim, é que existe sempre um grande espaço para a responsabilidade individual. Além disso, se sua família tem funcionado bem, se você tem um bom relacionamento com os filhos, se seus filhos estão indo nos caminhos do Senhor, não é simplesmente mérito seu. Existe algo incompreensível, muitas vezes, que a gente não é capaz de decifrar completamente, que se chama graça de Deus. Não é porque você foi excelente, pode ser que você tenha falhado em muitas coisas, mas ainda assim Deus, na sua generosidade, possibilitou que a sua família funcionasse bem, que seus filhos seguissem nos caminhos do Senhor. Então, não puxe para si todo o sucesso que os seus filhos conseguem e aquilo que acontece de bom na sua família. Mas mesmo com essas ressalvas, nós precisamos entender que a Bíblia não nos deixa às escuras quando fala desta nossa responsabilidade de educar os filhos. Ela apresenta alguns princípios que são universais. E estes princípios aplicados,
eles estarão nos dando grandes possibilidades de ver os filhos seguindo naquela direção que nós gostaríamos. Não em todos os detalhes da vida, não em todos os aspectos da vida, porque eles e nós somos imperfeitos. Mas aquele trilho principal, quando você faz a sua parte de forma adequada, você cria condições para que isso aconteça. E eu quero relembrar aqui aquilo que já falei em sermões anteriores. Qual, afinal de contas, é o papel dos pais em relação aos seus filhos? Eu quero convidar você a ler comigo esta declaração, para que você vá fixando isso, guardando isso na sua mente e no seu coração. Qual é o nosso papel então? Vamos ler juntos? Serem parceiros de Deus na formação integral dos seus filhos, para que alcance o seu pleno potencial e sejam fiéis discípulos de Jesus Cristo. E eu quero só fazer uma breve retrospectiva daquilo que eu falei nos outros sermões, porque aquilo que eu falei anteriormente é como que um alicerce daquilo que eu vou apresentar hoje e no próximo domingo. O grande desafio que você tem como pai é construir um relacionamento de qualidade com seu filho. Quando você constrói um relacionamento de qualidade, um relacionamento em que há confiança, em que há proximidade, todas as outras tarefas ficam muito mais simples. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, não irritam seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Numa outra tradução, mais tradicional, nós lemos, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, a primeira parte que nós temos aí desse versículo da palavra de Deus, nós temos essa ênfase, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Se a gente pegar esta frase e colocar de uma forma positiva, nós podemos dizer, procurem cultivar um relacionamento de qualidade. Seja sábio no seu relacionamento com seu filho para evitar tensões desnecessárias e conflitos que poderiam ser evitados. E quando eu falei sobre isso, eu mencionei algumas atitudes que nós devemos cultivar. Eu não vou pregar de novo aquilo que eu já preguei, mas eu quero só mencionar rapidamente algumas dessas atitudes. Repito, estou repetindo porque estas atitudes, elas são como uma base, como um alicerce, no qual você vai construir todo o restante. E todos nós temos como pais o desafio de, desde a infância, não perder a conexão com o filho. É claro que quando a criança é bem pequenininha, essa conexão já existe, porque a criança deseja isso. Mas muitas vezes na adolescência ou na juventude, o filho vai se afastando e o pai desiste de se relacionar com seu filho como deveria. Por outro lado, você deve estar atento ao que está no seu próprio coração. Pais tensos, pais estressados, pais rancorosos, pais que não têm um relacionamento com Deus, pais que vivem em conflito com o cônjuge e que vivem passando por situações em que eles estão o tempo todo irritados, dificilmente vão poder exercer bem a sua paternidade. Trate o seu filho de forma justa e imparcial. Não fique sempre pegando no pé dele o tempo todo, procurando pegar os mínimos erros e maximizando. Abandone cobranças excessivas e irreais. Por outro lado, seja sensível às reais necessidades do seu filho. Seu filho precisa de segurança e de limites. Não brigue com seu cônjuge na frente dos seus filhos e procure ter uma vida de coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Este conjunto de propostas bíblicas foi o que eu apresentei no primeiro sermão, falando sobre como desenvolver um relacionamento de qualidade com seu filho. Há 15 dias atrás, eu trouxe todo um sermão falando sobre disciplina, porque o texto que nós lemos aí diz que nós temos que criar os filhos na disciplina do Senhor. E seu filho precisa reconhecer que você é uma figura de autoridade na vida dele. Eu não vou repetir tudo que eu falei naquela ocasião, você tem a oportunidade de ver na internet, vendo o culto de 15 dias atrás. Mas é importante que você seja extremamente sábio na disciplina, ao aplicar a disciplina ao seu filho, porque a disciplina não é uma atitude contrária, oposta ao amor e ao cuidado. Pelo contrário, a disciplina é uma manifestação de amor quando devidamente aplicada. Discipline o seu filho. Mas não basta criar esse relacionamento com seu filho de qualidade
com essas atitudes que eu mencionei e outras, ou disciplinar o seu filho. Você é responsável, numa grande medida, por educar o seu filho. E educar como? O texto diz aí que devemos educar o filho na instrução do Senhor. Significa que aquilo que eu faço, eu tenho que fazer com base na palavra de Deus. O conteúdo dessa instrução tem que estar firmada na palavra de Deus. Preste bem atenção. O que eu vou ensinar para o meu filho? Você não tem a obrigação de ensinar o seu filho matemática, geografia, ciências. Você não tem a responsabilidade de ensinar o seu filho a ler e escrever. Isso é a responsabilidade da escola. Mas existem certos valores, existem certos princípios que é sua responsabilidade educar o seu filho. E deixe-me dizer uma coisa, que talvez possa parecer um tanto novo para você. Pode ser. A educação do seu filho começa antes mesmo dele nascer. Como assim, pastor? Porque o processo educacional envolve relacionamento. Um relacionamento diferenciado. Um relacionamento singular que você tem com seus filhos. Então a mãe, especialmente, ela já começa a comunicar algo para o seu filho desde o ventre materno. Eu não tenho como provar isso com A mais B, eu não tenho conhecimento técnico para afirmar isso, mas eu não tenho dúvidas que desde o momento em que a criança está sendo gerada, se ela está sendo gerada num ambiente de amor, de aceitação, ela já vai ter um diferencial na sua vida do que aquela criança que sobreviveu a um aborto, por exemplo. Uma criança que, desde o ventre materno, não experimentou o carinho da sua mãe, dos seus pais. E aí nós temos então já o primeiro princípio a ser observado. De uma atitude a ser tomada desde aquele momento em que você, mãe, em que você, pai, sabe que está se tornando mãe, que está se tornando pai. Um dos versículos que nós lemos aqui hoje à noite, mais conhecidos da Bíblia, quando nós pensamos nessa dinâmica da relação entre pais e filhos, é o que está lá no Salmo 127, versículo 3. Nós já falamos aqui sobre isso. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre a sua recompensa. Então, a educação começa com uma postura sua em relação ao seu filho. E o desafio para cada pai, para cada mãe, é receber o seu filho como um precioso presente de Deus. Na verdade, os nossos filhos são a maior herança que nós podemos receber de Deus, depois da salvação em Cristo Jesus. Uma herança valiosa, uma herança muito preciosa. Basta você pensar o seguinte, você que é pai, você que é mãe, quanto vale o seu filho? Se o seu filho fosse sequestrado, quanto você pagaria pelo resgate da vida dele? Quando o seu filho tem uma doença grave, e de repente você sabe que há um tratamento disponível para aquela doença, quanto você estaria disposto a pagar para que o seu filho pudesse submeter a esse tratamento e ter a saúde de volta? Que sacrifícios você estaria pronto a fazer para que ele pudesse recuperar a sua saúde? Um homem lá em Belo Horizonte deu um depoimento, escreveu um depoimento, falando sobre uma experiência difícil que ele viveu. Ele trabalhou muito para conquistar bens materiais, para deixar algo para os seus filhos, deixar uma herança para os seus filhos. Mas ele viveu uma experiência muito dramática. E numa declaração de imposto de renda que ele estava fazendo, quando ele foi declarar os itens dependentes e foi falar sobre o seu patrimônio, ele disse o seguinte, abre aspas, depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que eu tenho para dar é, não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casados, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvidas em várias ocupações e totalmente entregue a um único objetivo, construir o futuro para 3 filhos e a minha esposa.
Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e Priscila, os seus filhos. De que vale tudo que ajuntei, se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso conosco? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse nada mais que cinza, isso não teria a menor importância, porque a minha escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha que saiu de casa e se prostituiu, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes. Os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas da declaração de 1986, ano base 85. A maior riqueza que nós temos, excetuando a salvação em Jesus, são os nossos filhos. Nós recebemos os filhos como herança de Deus. Uma herança que vai nos permitir deixar um legado para gerações futuras. Suas maiores riquezas não são títulos acadêmicos. Como nós vimos aqui, não é o patrimônio material que você consegue acumular. Mas esta percepção de que os filhos são bênção do Senhor. Esta percepção de que os filhos são algo por quem vale a pena lutar e buscar. Muitas vezes não tem sido mais, muitas vezes não tem acontecido mais na vida até mesmo das crianças. Algumas semanas atrás, Dora me disse algo que eu fiquei impressionado. Ela disse que lá no Primícias, falando sobre família, uma meninazinha de 9 anos disse: tia, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Por que você não quer ter filhos? Porque filho dá muito trabalho. Eu me lembro que, quando eu era criança, as meninas gostavam de brincar de casinha, de brincar de boneca, queriam ser mães. Quantos casais cristãos deixam de considerar aquela ordem lá do começo, lá em Gênesis, quando Deus forma a família e diz: se unem, gerem filhos. Pense no privilégio que é ter um filho. Jamais reclame de ter que prover o sustento dele. Jamais passe na cara deles: eu não pedi que você nascesse. Filhos precisam se sentir amados. Eles não são estorvo na sua carreira, ainda que a vinda deles pode fazer com que você adie alguns planos. Ser pai, ser mãe, muitas vezes implica-se em sacrifícios temporários, mas as recompensas serão duradouras. Eu não tenho dúvidas disso. Nessa mesma direção, avançando um pouco mais, não apenas receba os seus filhos como uma herança preciosa do Senhor, mas realmente se alegre com a existência deles e com a vitória de cada filho. O processo educacional envolve essas posturas. Muito mais do que você dizer faça isso, não faça aquilo, e ser rígido nas normas, a sua relação e a maneira como você olha para o seu filho faz toda a diferença. E lá no livro de Provérbios, que livro maravilhoso, nós lemos: alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije a que te deu a luz. Os filhos devem ser tratados em um ambiente em que as expressões de amor, de afeto pelos filhos sejam algo tão natural quanto respirar. Isso eu não tenho dúvida. Adultos ajustados vieram de lares onde eles se sentiram amados de forma incondicional. Por outro lado, se você for fazer um histórico da maioria dos criminosos, inclusive os criminosos famosos, aqueles que pegam uma espingarda e saem matando gente a esmo, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, as pessoas de índole muito violenta têm praticamente todas em comum essa mesma realidade. Não se sentiram amados pelos seus pais. Não se sentiram valorizados pelos seus pais. O texto que nós temos aqui diz que o pai deve alegrar-se
com o seu filho. E alegrar aqui não é um termo neutro, é um termo que expressa júbilo, contentamento, arrebatamento. E aí eu me lembro da bênção que Dora e eu experimentamos quando soubemos da gravidez de cada um dos nossos filhos. Já contei aqui, eu e Dora não podíamos ter filhos, fiz uma cirurgia e tínhamos um prognóstico bem ruim, mas eu me lembro claramente do dia em que Dora me chamou, me apresentou o resultado do exame, indicando que ela estava grávida da Ana Beatriz. Nós choramos e nos ajoelhamos na presença do Senhor. Algum tempo depois, eu me lembro claramente, eu estava em Belo Horizonte, quando fui surpreendido com essa notícia também. Dora foi numa farmácia, não me falou nada e mostrou, olha aqui, estou grávida de novo. E eu me lembro da vez, já aqui em Fortaleza, em que nós estávamos participando de um encontro de casais. E Dora começou a se sentir mal, sentindo assim algum enjoo, e passamos em frente a um restaurante aqui. E ela viu uma placa dizendo dobradinha do dia, preço tal. Ela disse, para o carro que eu vou vomitar. Eu falei, o que é isso? Aí eu abri a porta do carro, ela vomitou. Ela disse, vamos numa farmácia. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Ela disse, você vai ver. E aí veio o teste, né? Assim a gente descobriu que ela estava grávida. Mas em todas essas situações, o que aconteceu? Um sentimento de alegria, de satisfação, de perceber que de fato os filhos, mesmo aqueles que a gente não faz um planejamento formal, quando Deus nos dá, eles vão trazer muitas alegrias para a vida da gente. Podem dar trabalho, e dão trabalho. Mas a alegria é muito maior. Não apenas quando nasce, mas quando ele vai se desenvolvendo. Agora Deus está nos dando a bênção de acompanhar novamente o desenvolvimento de uma criança, a nossa convivência com o nosso netinho Pedro. Como é maravilhoso. Eu sempre fiquei impactado com isso, mas às vezes a gente se esquece um pouco, né? E ser avô dá a gente esta chance de ver de novo como é extraordinário, como é maravilhoso esse processo de crescimento, de desenvolvimento, de adquirir habilidades, como Deus é tão sábio, como Deus é capaz de nos fazer crescer e desenvolver, e a gente vai então vibrando e acompanhando cada uma das etapas da vida dos nossos filhos. Vibrar com as vitórias dos filhos é algo que não tem preço. Vê-los realizando os projetos de Deus para as suas vidas, vê-los felizes. Chega uma fase na vida da gente, quem tem o cabelo da cor do meu sabe o que eu estou falando, né? Em que os nossos projetos pessoais menos importam, e mais importam que os nossos filhos possam alcançar os seus sonhos. No domingo passado, no final da semana passada, nós estávamos lá em Iguatu, como vocês sabem, né? E nós vamos aqui celebrar isso. E num determinado momento eu estava vendo lá a Ana andando para um lado, para o outro, né, daquele jeito bem calmo dela, né, resolvendo uma coisa ali, para lá e tal. E eu vendo aquela atuação e vendo quanto ela caminhou para chegar até ali, como médica, como profissional, que ama o que faz, e abençoando vidas. E aquilo trouxe uma grande alegria ao meu coração. E eu olho para o outro lado e vejo o André também feliz, fazendo o trabalho que Deus o chamou para fazer. E eu me lembro da alegria do nosso filho Vitor, quando chegou lá no seminário, primeiro dia de aula no seminário, os olhos dele brilhando. Filhos são bênção. Filhos são bênção. Mesmo que eles não realizem todos os seus sonhos ou os sonhos de Deus para eles, mas ainda assim eles vão ter vitórias na vida em muitas áreas. E essas vitórias dos seus filhos serão suas vitórias também. Por isso que eu quero dizer para você que quando você olha para os seus filhos nessa perspectiva, e você então partilha com seus filhos destas alegrias, a sua vida se torna mais rica, mais feliz. Mas há uma outra coisa importante que eu preciso falar para você nesta noite. No processo educacional, é muito importante que você ensine ao seu filho que ele é uma obra-prima, singular de Deus. É uma herança singular. Ninguém teve, ninguém tem, ninguém terá um filho como seu filho, porque cada ser humano é único. E um dos meus textos bíblicos prediletos, um dos textos bíblicos mais inspiradores para mim em toda a Bíblia, esse texto que eu vou reler agora e que você já conhece, mas escute esse texto como se estivesse escutando pela primeira vez. E veja a beleza que ele tem.
Quando o salmista, no Salmo 139, versículos 13 a 17, diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro todos os dias foram escritos, sim, todos os dias em que foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Ninguém é obra do acaso. Mesmo quando a gravidez não é desejada, mesmo quando há uma situação terrível na vida de uma mulher que engravida, mas este filho, se Deus permitiu que ele fosse gerado, ele é bênção do Senhor, é algo especial. E você precisa ensinar isso para o seu filho. Porque se uma das coisas mais importantes para que uma pessoa alcance o projeto de Deus para a vida dele, para que essa pessoa seja bem resolvida consigo mesmo, porque se ela é bem resolvida consigo mesmo, ela certamente vai ser um instrumento mais útil nas mãos de Deus, qualquer que seja a sua área de atuação. É a pessoa saber que ela tem valor diante de Deus. Essa pessoa saber que ela é singular, que ela pode ter as suas limitações, as suas falhas, mas Deus a fez daquela maneira e ela tem um potencial extraordinário. Alguém disse que todos nós temos um grande valor, porque somos todas obras de Deus, e Deus não faz porcaria. É claro que nós estamos todos em processo de feitura. Nós não somos ainda uma obra acabada. E às vezes quando você vê uma pintura, o artista ali pintando um quadro, talvez você chegue num momento em que você não consegue perceber ainda toda a beleza da obra. Mas nós estamos sendo feitos a cada dia. E nós cristãos ainda temos um detalhe a mais, porque nossas vidas estão nas mãos do grande pintor, aquele que vai nos moldar e nos deixar a imagem e semelhança do Senhor. E você deve passar essa verdade, você deve mostrar isso para o seu filho. Por isso, de uma maneira muito prática, xingamentos depreciativos, apelidos depreciativos, desprezar o esforço que o seu filho faz de melhoria pessoal, deixá-lo de incentivar no caminho do bem. Se você age desta maneira, você não está reforçando na vida do seu filho que ele é importante, que ele é especial, que ele é uma obra-prima do Senhor. Jamais diga para o seu filho: você não serve para nada, você é um vagabundo, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Não. Mesmo que você discorde das ações e das posturas do seu filho, mas peça a Deus a capacidade de ver aquilo que ele tem de especial, de singular, de bom. Enfatize isso, abençoe seu filho com palavras positivas, porque a sua palavra como pai, como mãe, tem um grande poder. Não é um poder místico, mas é um poder forte, é um poder que vai conduzir a vida dele numa ou noutra direção. E aí nós temos outro desafio da educação, que é auxiliar o seu filho a alcançar o pleno potencial que Deus lhe concedeu. Eu falei que esse é um dos nossos grandes objetivos. Ajudar o seu filho a alcançar o potencial que Deus lhe deu. Provérbios capítulo 22, versículo 6, é um versículo muito conhecido das Escrituras. Nós lemos ali: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Muitas pessoas pegam esse versículo como se fosse uma promessa de Deus, uma coisa infalível. Mas nós sabemos que os textos de Provérbios, eles não são necessariamente promessas de Deus. Para você entender bem o livro de Provérbios, você precisa compreender que Deus inspirou o sábio Salomão e outros sábios para que eles pudessem observar a vida como ela é. O que geralmente acontece. O que em condições normais de temperatura e pressão vai acontecer. E nós sabemos muito bem que por maior que seja o seu esforço de conduzir o seu filho no caminho do Senhor, algumas vezes ele não vai seguir nesse caminho. E não foi Deus que falhou. Esse texto se refere muito mais a um conjunto de princípios e valores que você vai ensinar para o seu filho. E ele, estando ainda na infância, numa fase em que ele capta, em que ele recebe, em que ele absorve muito desses princípios e valores. Esses valores vão fazer a diferença na sua vida.
Preste bem atenção. Uma coisa é a pessoa não saber o que é certo e errado. Não ter essa instrução na infância. Ter esses conceitos completamente distorcidos na sua mente. Outra coisa é a pessoa ter aprendido que deve fazer o que é certo e o que é errado. O bem e o mal. E mais adiante escolher fazer o mal. Mas quando você tem a percepção, você inculca no seu filho a compreensão do que é correto, do caminho do bem. Que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser generoso, que vale a pena ser fiel. Que você deve procurar ter cuidado com as suas amizades. Que a disciplina é uma coisa importante na vida. Que a honestidade tem que estar presente em todas as áreas da sua vida. Quando você ensina isso para o seu filho, ainda que em uma ou outra área ele não siga esse caminho, mas pelo menos ele absorveu isso como sendo algo que é certo. E com certeza será muito mais fácil para ele lá adiante mudar a sua rota do que aquela pessoa que nem sabe o que é certo e o que é errado. Entenderam? Então, nós temos aqui algo que é muito importante para que o seu filho possa viver o pleno potencial sob o ponto de vista moral. É importante que você não desista de ensinar com palavras e ações estes e outros princípios, que não são princípios apenas morais e do comportamento humano, são princípios da palavra de Deus para uma vida equilibrada, para que aquilo que você planta hoje, você possa colher amanhã, como sendo algo bom na sua vida. Mas alguns estudiosos do texto sagrado dizem, e eu concordo, que esse guiar a criança no caminho que ela deve andar tem a ver com você ser capaz de identificar as habilidades e propensões naturais do seu filho, do que ele gosta, quais são seus talentos, quais são as suas aptidões, e você ir ajudando a ele seguir nesse caminho próprio, dentro das suas características pessoais, para que ele possa seguir numa carreira na qual ele se sinta realizado, para que ele possa seguir um caminho em que todo esse potencial que Deus lhe deu vai poder aflorar. Porque, como eu disse, cada filho é diferente. E é um erro quando um pai quer colocar todos os filhos na mesma moldura, ou o pai que quer já determinar o que cada um filho vai ser. Ah, você vai seguir essa profissão, você é essa aqui eu quis fazer e não fiz, então você vai seguir. E fica pressionando o filho. Não, meu filho, não escolha essa carreira não, porque isso aí não dá dinheiro. Não, não é por aí. Você quer abençoar a vida do seu filho? Você quer ser um bom educador? Ajude a identificar quais são as suas habilidades e sonhos naturais. E às vezes, isso muda um pouco com o tempo. Nosso filho André, por exemplo, seguiu a carreira de jornalista. E eu me lembro que uma vez a minha avó perguntou para ele, para o André, André, você não quer ser pastor, não? Ele perguntou assim do nada. Ele disse, eu não. Ele tinha uns 9, 10 anos. Eu não. Ele falou, por quê? Ele disse, porque pastor trabalha muito. Mal sabe ele agora que vira a noite trabalhando aí, fazendo vídeo, para tudo quanto é lado. Trabalha muito também. Mas, na verdade, essa não era a habilidade dele, não era a vocação dele. Por outro lado, no nosso caso, Deus chamou o nosso caçula Vitor. Eu nunca pressionei, eu nunca perguntei para ele, ou pressionei meu filho, você tem que ter um pastor na família. Não, se não tivesse nenhum pastor, tudo bem. Porque é isso que Deus determina, é Deus que nos dá os dons e que nos aponta um caminho. E nós, como pais, somos apenas aqueles tutores que vão estar aí ajudando cada filho a escolher o seu caminho. Porque se ele descobrir ainda cedo qual é a sua vocação, ele terá muito mais chance de ser feliz naquilo que ele está fazendo e ser um profissional competente e abençoar vidas, que é o que nós precisamos desse nosso país. Gente íntegra, gente que tem prazer em trabalhar no que trabalha. Ser cristão é mais do que vir à igreja, envolve vir à igreja, as atividades religiosas, mas ser o cristão que Deus planejou e que nós sonhamos para os filhos implica isso, em você direcionar os seus filhos. Talvez eles vão demorar a ganhar dinheiro como eles gostariam, ou você gostaria, não há problema. Talvez alguns deles nunca vão ser ricos, e qual é o problema? O importante é que eles alcancem o potencial que Deus lhes concedeu, para que possam se sentir felizes e realizados e dar uma contribuição para a sociedade. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Faz sentido? Em último lugar, nós devemos então buscar cuidar dos nossos filhos com todo esse amor, com todo esse cuidado.
Quando eu estou compartilhando essas experiências familiares, meus irmãos, eu não quero que vocês tenham a ideia de que eu e Dora somos pais perfeitos, de forma alguma. Agora, quando a gente está um pouco mais de caminhada, a gente olha para trás e pode perceber algumas lacunas, mais clareza, coisas que a gente podia ter feito de uma forma diferente. Mas o fato é que é possível que o seu filho seja bem encaminhado. E uma das chaves está em começar isso bem cedo, ainda na infância. Ah, pastor, eu cometi alguns erros na infância. Ainda dá tempo de recuperar um pouco, tendo o seu filho adolescente em casa. Ah, pastor, meu filho já está adolescente, está rebelde. Nunca desista dele. Além de tudo isso, você tem um recurso poderoso, que é a oração. O que você não pode é deixar de pedir a Deus sabedoria. Porque, repito, não é um pastor, não é um psicólogo, não é nenhuma pessoa que vai dar uma receita prontinha e você seguindo isso aqui vai dar tudo certo. A vida humana é muito mais complexa do que nós pensamos, mas nós temos o Espírito Santo para nos guiar. E nós temos alguns princípios da sua palavra. E ele nos ajuda a compreender e aplicar esses princípios, quando nós buscamos isto. Depois dos Evangelhos, os 2 livros que eu mais gosto na Bíblia são Provérbios e Salmos. Provérbios porque tem uma sabedoria extraordinária. Leia Provérbios. Leia Provérbios para os seus filhos adolescentes. Leia o livro de Salmos, que falam das angústias da alma. E você vai poder entender mais o que se passa no seu coração e no coração dos seus filhos. Leia Provérbios e peça a Deus que lhe dê sabedoria, para que você não apenas aplique isso na sua vida, mas que você ensine os seus filhos a tomarem decisões certas, a entenderem que vale a pena viver procurando agradar a Deus. Compartilhe com seus filhos pequenos histórias da Bíblia, de pessoas que tomaram decisões certas e foram abençoados por Deus, que cumpriram o propósito de Deus para suas vidas, desde cedo. Você tem essa oportunidade fantástica. Ainda que outras interferências venham, ainda que outras pessoas partilhem com você essa responsabilidade de educar, mas o seu filho, especialmente o seu filho pequeno, vai ouvir você em primeiro lugar. E você vai poder compreender algumas coisas do seu filho que ninguém mais compreende. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu filho tem as mesmas características que você tinha. Isso me lembra uma história de uma dinâmica que foi feita entre pais e filhos adolescentes. E os filhos estavam muito revoltados, havia muito conflitos numa escola. E aí os filhos foram colocados numa sala e os pais na outra. E aí então, a pessoa pediu que os filhos fizessem a lista de queixas que eles tinham dos pais. E eles, fizeram aquela lista enorme. E aí então, os pais foram também desafiados a dizer quais são as listas, quais são as queixas que vocês têm dos seus filhos. Eles debateram, falaram muitas coisas, mas no final eles escreveram só uma frase. Aí juntaram os 2 grupos, e aí então os filhos descascaram os pais. Pai assim, pai rígido, não sei o quê, a gente quer fazer isso no primo, blá, 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 né? E aí virou o quadro e disse, agora os pais, qual é a queixa que vocês têm? Ele disse, a queixa que nós temos em relação aos nossos filhos é que nós somos muito parecidos com ele, ou que eles são muito parecidos conosco. Então nós todos somos humanos, nós todos somos falhos, mas com a graça de Deus, e seguindo os princípios da sua palavra, nós podemos alcançar melhores resultados. E esse é o meu desejo para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai, que ideia fantástica, a ideia da família. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos colocados neste mundo e deixados em qualquer lugar, sem ter uma família que nos acolha, sem ter pais que nos ajudem. Mas nós sabemos, Pai, que esta não é a realidade de algumas pessoas no mundo, que há pessoas que vivem num ambiente adverso, que não nasceram num lar cercado de afeto, de amor, de carinho, de sabedoria. Eu te peço, Senhor, que as pessoas que já viveram isso no passado, ou que talvez estejam vivendo isso, e que ouvem esta palavra nesta noite, Pai, que possam ainda mais buscar ao Senhor, que possam estudar, que possam ler, que possam meditar na Tua palavra, que possam buscar ajuda, para que, informando os seus lares, possam criar um ambiente diferente daquele que viveram, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nas nossas limitações e fraquezas, que nós possamos contar com a
tua direção. Que nós possamos crer que a tua palavra tem verdades que são eternas e que fazem diferença na vida nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Que sejamos hábeis em mostrar para os filhos quanto eles são importantes, porque são obras das tuas mãos, são alvo do teu amor, alvo da tua graça. Senhor, que nós possamos ter a sabedoria de nos alegrar sempre com a existência deles, que eles não sejam vistos como um empecilho para a realização de outros sonhos e projetos das nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que os nossos lares, os lares desta igreja, os lares da nossa família cristã, mesmo com as nossas fraquezas e limitações, possam espelhar o teu projeto, possam espelhar a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.